A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sou a missionária da Igreja Grande Congregação de Cristo e hoje eu trago para todos os irmãos um estudo com o tema datas comemorativas. Nós sabemos, irmãos, que o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. As pessoas têm visto a realidade na sua frente, mas não têm compreendido e têm até seguido algo errado que é ensinado dentro da nossa cultura, mas que não conseguem enxergar à luz da Bíblia. E estes comportamentos, eles não são agradáveis aos olhos de Deus, porque as pessoas estão seguindo os passos de Satanás, ocupando o seu tempo com todas as coisas, dando glória a homens e se amarrando cada vez mais e caminhando para o inferno. Então, o propósito desse estudo é esse, que os meus irmãos possam abrir os olhos, muitos que estão dentro da casa do Senhor, mas que ainda estão caminhando nesse ritmo, ainda estão engodados, estão andando, caminhando lado a lado com as coisas do mundo, precisam abandonar imediatamente para que Deus possa abençoar e que possam se fortalecer para a salvação. Amém? Então, o que são datas comemorativas? E por que elas são criadas? As datas comemorativas, elas servem para relembrar. Nós já sabemos disso, para celebrar, para comemorar determinados acontecimentos ou eventos até já passados, como é o caso dos aniversários, né? São celebradas porque elas carregam na vida das pessoas um contexto, ou um contexto histórico, ou um contexto cultural. Muitas dessas datas, elas são consolidadas, são fixadas no calendário. E estas que são fixadas no calendário são as que mais movimentam o comércio para compra de presentes, para troca de presentes, onde ocorre, a partir desse comportamento, uma tradição. A verdade é essa, porque as pessoas já vêm de algum tempo seguindo este costume e vem passando de geração em geração. É uma amarração, essas datas comemorativas. As pessoas se prendem a isso. Então, existe essa tradição de troca de presentes, esse sentimento de obrigação, de ter que comprar nessas datas, de ter que presentear nessas datas, de ter que fazer isso para poder agradar ao próximo, para demonstrar algum tipo de sentimento, né? E, consequentemente, as pessoas que compram essas coisas, esses presentes e que pensam dessa forma, elas também querem receber, lógico. E existem situações em que elas não recebem. E aí elas se entristecem, se decepcionam, né? Ficam depressivas. Então, tudo isso é mal para a espiritualidade da pessoa. No caso, a gente vê que está tendo um costume diferente do que é para ser. As pessoas devem amar umas às outras e demonstrar o seu sentimento da maneira que a Bíblia nos ensina. Amém? Sendo fiel um ao outro, ajudando ao próximo. E tudo que a Bíblia nos ensina. Não comprando, entre aspas, o próximo, o sentimento do próximo. Não se obrigando a ter que seguir o costume que o mundo tem ensinado, sendo nós servos de Deus. Amém? Então, vamos acordar para isso. Não vamos deixar que o diabo nos segue a nossa visão, a nossa percepção com relação a tudo isso aí. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas com essas trocas de presente, elas acabam sendo prestigiadas. Com essas celebrações, essas datas, elas acabam recebendo prestígio, homenagem. Elas acabam sendo honradas umas pelas outras, não é? E a Bíblia nos ensina que não devemos dar honra, glória a outro. O Senhor fala para nós. Amém?
Livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1, nos ensina que nós não devemos receber glória, porque a glória pertence ao Senhor. Diz assim o capítulo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém? No calendário tem comemorações para todos os tipos e para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas. Desde o dia 1º de janeiro, que é conhecido como o Dia Mundial da Paz, que foi criado pela Igreja Católica em 1967 pelo Papa Paulo VI, até o Réveillon, que é o último dia do ano, que vem de uma tradição de povos antigos, a comemoração do Réveillon. A Mesopotâmia já comemorava o Réveillon 2000 anos antes de Cristo, os persas, os fenícios, os assírios e os gregos. Então, é uma cultura pagã, que já vem de povos muito antigos. Então, esse povo já comemorava e essas comemorações, a título de curiosidade, a gente já está citando para que os irmãos já vejam que os povos pagãos é que já vinham com esse costume, amém? Para que nós possamos observar tudo isso. Então, desde muito cedo, a gente recebe uma cultura para acompanhar estas datas, né? A gente é ensinado a acompanhar nas escolas, desde pequeno, tem aquelas comemorações, então as pessoas vão crescendo, as crianças vão crescendo até achando que seja obrigatório e normal que tenha aquelas datas a serem homenageadas, celebradas, né? E essas datas, elas afetam as emoções das pessoas, né? Muitas das pessoas, elas já até se programam para poder realizar determinadas compras no longo período do ano, né? As datas vão chegando e elas já vão se organizando para comprar. E aí, as empresas, como eu já falei, que são as que lucram com essas datas que são consolidadas, elas sabem muito bem disso e vão criando estratégias. Então, elas criam muitas estratégias para alcançarem grandes vendas. Então, a gente vê que essas datas em que as pessoas investem o seu dinheiro suado, o seu trabalho para comprar para presente, além de estar partilhando de uma cultura satânica que vai estar glorificando pessoas, prestigiando pessoas, elas ainda estão sendo enganadas. Elas estão no embalo do engano e vão caminhando, então fica muito complicado até de tirar essa cultura, né, da vida das pessoas, porque desde criança elas já receberam aquilo ali. Mas Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele nos ensina, através da sua palavra, que nós, através do seu sangue, através dos passos que Jesus nos ensinou na Bíblia, que nós vamos nos libertando de todas essas coisas do mundo e nos preparando para um dia sair daqui e voltar para o nosso lar, para a nossa casa. Então, temos que se desligar de todas essas coisas, né? Então, existe um intuito capitalista em tudo isso, nesse sentido. As pessoas, elas são atacadas pela emoção, elas são agarradas pela emoção nessas datas, e quem lucra? Quem lucra é as empresas, é Satanás, é o capitalismo, amém? E as pessoas só perdem, porque elas desagradam a Deus com esse comportamento e também estão jogando fora o seu tempo, as suas finanças, né? E todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Amém? Além de que também estão caminhando, né, para o poço do abismo, porque se sabemos que o tal comportamento não é de agrado do Senhor, como no caso a idolatria, que a gente está envolvendo aqui nesse tema, honrar pessoas
glorificar pessoas, dar prestígio a pessoas para que essas pessoas se ensoberbeçam, a pessoa está dando o quê? Dando corda àquela pessoa para que ela possa pecar e a pessoa também está pecando. Então, são pecados duplos, né? Então, vão estar caminhando juntamente para um lugar não muito agradável, que o Senhor nos ensina através da sua palavra, né? Os desobedientes, os rebeldes, aqueles que são idólatras, como diz lá em Apocalipse, não entrarão no reino de Deus, né? Os mentirosos, os afeminados, enfim. Mas vamos continuando aqui. Então, nesse mundo capitalista que nós estamos, nós vivemos, as pessoas elas estão cada vez mais voltadas a essa coisa de comprar, de receber, de ter, de possuir, né? Então, elas estão até confundindo a questão dos sentimentos. Elas estão querendo comprar o agrado das pessoas, o sentimento das pessoas com o que elas podem comprar, podem oferecer. Então, isso tudo é um engano, tem uma inversão aí de valores, onde o amor a gente sabe que não pode ser comprado. Então, por que eu vou tentar demonstrar para a pessoa um sentimento através de algo que eu compro para ela? O verdadeiro amor, meus irmãos, é aquele amor em que as pessoas se preocupam com as outras. Então, não é aquela coisa de uma vez por ano que as pessoas se reúnem por conta de uma data ou se lembra daquela pessoa e dá uma coisa pequenininha para ela, um presente, algo, qualquer coisa, a pessoa já fica feliz porque, se lembrou de mim. Não é assim que funciona, né? Porque o verdadeiro amor é aquele que a pessoa ora por aquela pessoa, intercede a Deus, quer o bem, porque muitos presenteiam, mas só materialmente, mas existe uma falsidade por trás daquilo ali. Então, tudo isso envolve essa mentira, esse engano, dessa questão dessa cultura maligna, dessa questão de estar presenteando as pessoas através de datas comemorativas, se achando nessa obrigação, né? A Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor é aquele que tudo suporta, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Agora a gente para e pensa, um filho desobediente, um filho rebelde que anda no mundo dos vícios, que o ano inteiro dá tristeza para os pais, quando é no dia daquela data comemorativa, chega com um presente e a mãe acha o filho melhor do mundo, né? Então, é um contraste com relação a isso. Então, as pessoas têm que entender que o sentimento, o amor e a moral, a conduta da pessoa não se mostra com o materialismo, mas sim com o espiritual, né? Com o dia a dia, com a fidelidade, com tudo isso. Amém? Então, vamos dando continuidade aqui. Então, o verdadeiro amor, como eu já falei, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Sempre de bom ânimo, sempre prestes a servir, não soberbo, amém? Não soberbo. Então, esse é o verdadeiro amor que a Bíblia nos ensina. Então, este verdadeiro amor é aquele amor que é unânime. As pessoas têm o mesmo pensamento, buscam os mesmos objetivos diante de Deus. Então, este é o verdadeiro amor. Este é o amor que a Bíblia nos ensina, porque a palavra nos diz, lá no livro de Atos 2,44, que o povo de Deus era reunido e se amavam e viviam e conviviam e tinham tudo em comum. Então, aquele que ama tem tudo em comum, né? Tem tudo em comum, tem o mesmo pensamento, como é no céu. Amém? Lá no livro de
de Efésios também, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, a gente precisa se unir, nós, seres humanos, neste amor, nesta fidelidade, neste propósito de alcançarmos este só espírito em nossas vidas, com a mesma vocação, com uma só esperança, que é estar diante do Pai no reino de glória. Amém? E Filipenses também eu vou citar, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É isso que eu estou falando. O amor que a Bíblia nos ensina não é o amor que o mundo tem nos ensinado. Não é o amor fingido, não é o amor comprado, não é o amor presenteado. Amém? É esse amor que tem um só objetivo, um só pensamento, um só espírito, uma só atitude, um só Deus, um só Pai, um só propósito, que é a salvação. Todos unidos com o mesmo objetivo em comum, como eu já citei lá em Atos, capítulo 2, versículo 44. Amém? Então, para tudo, dando continuidade nas datas comemorativas, se tem data comemorativa, o irmão já parou para observar? A irmã já parou para observar? Por quê? Porque tem sido uma ferramenta do inferno, do enganador, do diabo. Ele tem confundido as mentes das pessoas neste século, como nós já iniciamos o estudo citando 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, para a luz do Senhor não resplandecer na vida das pessoas, para que elas fiquem naquele mundinho do engano. Amém? Até chegar o dia da morte e perecer eternamente. Então, ele tem confundido a mente das pessoas, ele tem usado de vários meios. A tecnologia tem favorecido, é um investimento dele, né? E isso ele tem feito já de séculos em séculos, de pessoa para pessoa, de família para família, de geração para geração. Ele tem aprisionado as pessoas neste engano. Ele tem usado estratégias desde o entretenimento, né, até a inversão de pensamentos e valores, que é o que acontece no dia a dia, que o irmão ou a irmã pode estar se perguntando, mas que inversão de valores? Que entretenimento? Tudo que a gente vê aí afora, tudo que nos entrete e nos afasta da presença de Deus é estratégia de Satanás. É estratégia. O fato da gente querer dar glória a homens é estratégia do diabo, é desagrada ao Senhor. Vamos seguindo. Então, assim, ele cega o pensamento, os entendimentos dos homens, daqueles que predispõem e gostam daquilo que ele oferece. Então, o homem, ele é enganado sim por Satanás, mas, como lá em Tiago diz, ele é engodado pela sua própria concupiscência. Então, fica mais fácil do diabo enganar aquele que gosta de ser enganado, que gosta daquilo que o diabo oferece. Amém? Então, a Bíblia, ela nos ensina que ele é o príncipe desse mundo, Satanás, como está escrito lá em João 14:30. E que tudo que há neste mundo é implantado por ele para que ele alcança o seu grande objetivo, que é manter as almas sob o seu governo, amarradas, seguindo os passos dele, cometendo pecado, né? Para que elas tenham o mesmo destino que ele. Porque o tempo nosso aqui na Terra ele é curto, né? A Bíblia nos dá várias passagens a respeito da nossa vida, que é um sopro, que é uma flor que murcha, né? Uma erva que murcha muito rápido, que é uma sombra, né? Então, a Bíblia nos diz, então ele sabe que o nosso tempo é curto, que é a única oportunidade que nós temos para glorificar o nosso Deus aqui na terra. Então, o trabalho dele, como ele já está condenado, é enganar os bobos,
aqueles que gostam de ser enganados, aqueles que são engodados com as coisas do mundo, que não têm uma visão de um futuro com Cristo. Amém? Então, ele deseja para mim e para ti a condenação eterna. Por quê? Porque ele já está condenado, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Quando diz assim: o diabo que os enganava. Vê como o diabo engana? Foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Serão atormentados para todo o sempre o diabo que os enganava. Enganava quem? A nós, seres humanos. Amém? Então, por isso, porque ele quer nos levar para lá junto com ele, ele tem cegado o entendimento, ele tem incentivado objetivos contrários no coração das pessoas. Ou seja, ele tem desviado o pensamento das pessoas do foco que é Jesus Cristo. Então, tudo que o Senhor instituiu, ele tem mostrado-se contrário. Ele é o oposto, ele é o inimigo nosso, inimigo de Deus. Então, tudo que Deus institui e nos ensina através da Bíblia, da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, ele tenta implantar o contrário. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 4:4, nós já citamos já que ele cega o entendimento, né? Ele cega o entendimento para quê? Para que a luz do Senhor não resplandeça nas nossas vidas. Amém? O tempo dele está curto, a gente sabe, né? Então, ele corre contra esse tempo, porque ele já está condenado, e o ser humano, ele coloca essas sementes no ser humano, ele induz o ser humano a ficar preocupado com todas essas coisas terrenas, a se engodar com essas coisas terrenas, para que possa o quê? Não ter tempo para Deus, para que possa o quê? Tirar a glória de Deus da vida do homem. Pronto, é isso. Tirar a glória de Deus da vida do homem. Amém? Por quê? Porque esse é o nosso propósito de existência, de estarmos aqui, de Deus nos ter mandado para cá, porque não somos daqui. Nosso espírito, ele é eterno. Ele não nasceu aqui, ele veio de Deus e vai um dia voltar. Amém? Então, ele quer isso, ele quer nos fazer ficar entretido com as coisas do mundo para que ele possa ganhar as nossas almas e ter a chance de nos acusar diante de Deus para que nós possamos ser condenados eternamente, assim como ele já é, né? Então, ele nos odeia por conta disso. Amém? Lá no livro de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 2, diz assim: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá vendo? Que quando as pessoas se convertem, elas mudam a vida delas. Elas mudam os conceitos, os pensamentos, elas já não são mais enganadas. Amém? E aí, aqui a palavra de Efésios nos diz claramente: segundo o curso do mundo, andavas segundo o curso do mundo. Então, a partir de hoje, não ande mais, não queira mais, porque o príncipe das potestades, ele opera na vida daqueles que são filhos da desobediência, não andam de acordo com a lei do Senhor, são filhos da desobediência. Amém? Então, muitas igrejas, entrando para o assunto das igrejas, que é muito importante, porque hoje as igrejas estão comemorando todas essas coisas, tem datas para tudo também lá, elas estão nesse mesmo ritmo do mundo, então não tem muita diferença, né? Por isso que as igrejas de porta larga são muito cheias, porque as pessoas podem ir para a igreja e podem viver as coisas do mundo, né? Podem estar na igreja, servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ninguém cobra delas. Mas um dia esses pastores serão cobrados de Deus por cada vida que eles não abriram os olhos. O Senhor vai cobrar o sangue de cada um, requerer o sangue de cada um. Então, essas igrejas, elas celebram esses eventos. E esses eventos
que são as datas comemorativas, no caso, é Páscoa, né? Que o sentido da Páscoa, a gente sabe que é a comemoração da libertação do povo, né? Que foi consolidado e as igrejas, elas usam do coelhinho da Páscoa, usam da cenourinha, usam do ovo de Páscoa. Também no Natal comemoram com Papai Noel, com árvore natalina. Então, nada disso condiz, né, com o contexto bíblico, com o que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, é um alerta, está tudo errado, precisa ser corrigido enquanto tem tempo. Né? Então, muitos pastores até dizem que a partir daí, dessas datas comemorativas, eles podem aproveitar a oportunidade para evangelizar as pessoas. Né? Só que o erro já começa daí, porque se alguém vai para uma igreja porque ela foi atraída por qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, a busca da sua salvação, ela já começou errada. Mas Deus é misericordioso, acaba ainda resgatando essas vidas, né? Como resgatou a muitos e ainda resgata. Mas enfim, então o intuito da pessoa para ir para a igreja, para a casa de Deus, é para viver para Cristo, para buscar a Cristo, buscar a sua salvação, né? Para ir celebrar, mas celebrar o quê? A graça que Deus concedeu, que é a vida, a graça de quê? Da salvação. Celebrar o quê? A morte, a ressurreição do Senhor, né? Aleluia, porque a Bíblia nos ensina isso. A casa de Deus, irmãos, não é casa de estar festejando nada que não seja a morte e a ressurreição, que não seja glorificando o nome de Deus. A casa de Deus é casa de oração, como está escrito em Mateus 21, 13. Despertem. Mateus 21, 13. Hoje a gente vê muitas igrejas com muitas celebrações, com muitas comemorações, datas para tudo, até dia do pastor, dia disso, dia daquilo. Então a Bíblia diz, Mateus 21, 13, disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Está vendo como a Bíblia nos ensina tudo? Nos mostra a verdade. O diabo, ele segue o entendimento que as pessoas olham para um versículo como esse e não conseguem compreender, não conseguem entender. Olham, aplicam em até outras situações, mas no que é para ser aplicado não conseguem aplicar. Amém? Então, quando celebra-se algo, a gente está dando o quê? Glória. Aquilo ali está dando honra, está dando prestígio àquilo ali. Por exemplo, vamos entrar no caso das festas de aniversário. Quando nós cantamos parabéns, nós estamos prestigiando aquela pessoa. Né? A Bíblia, ela não nos ensina a celebrar festa de aniversário. A Bíblia não nos ensina outras datas que nós vamos falar mais para frente. Mas festa de aniversário a Bíblia não nos ensina. Não existem nenhum servo de Deus comemorando aniversário na Bíblia. Existem duas passagens que uma delas foi a festa de Faraó, quando José estava na época no Egito. E nessa época, Faraó perdoou o copeiro e matou o padeiro, né? Está escrito lá em Gênesis capítulo 40, versículo 20. E outra festa também de aniversário, outro evento, foi também no caso do rei Herodes do tempo de Jesus. E durante essa festa, né, que ele celebrou, que deu banquete, ele mandou o quê? Quem lembra? Decapitar João Batista, o servo de Deus que estava preso, que ele mesmo tinha até temor e respeito a João Batista, mas para realizar o desejo de uma mulher que ele ficou encantada, né, uma enteada, ele disse, olha, eu farei qualquer desejo, e ela, influenciada
pela mãe, por Herodias, ela acabou dizendo, não, eu quero a cabeça de João Batista. E o rei não podia voltar a palavra atrás. Então, ele mandou decapitar a cabeça de João Batista, decapitar João Batista, e a cabeça dele foi entregue lá. Então, está escrito lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 6 ao 10, a morte de João Batista, Marcos 6 a 21. Amém? Então, como eu já perguntei, não tem nenhum servo de Deus celebrando aniversário na Bíblia. Tem? Não. Faraó e rei Herodes eram discípulos de Jesus? Não. Nós sabemos que não, né? Faraó, até na época de José, favoreceu José, mas tudo isso é propósito para Deus ser glorificado. O próprio Deus que usou para que o nome dele fosse honrado e seus objetivos fossem realizados, né? Os planos de Deus se cumprissem naquilo que ele estava desejando, porque ele é Deus, ele faz o que ele desejar. E o rei Herodes, como eu já citei, cortou a cabeça do servo de Deus, daquele que veio aplanar os caminhos do Senhor, como está escrito lá em Mateus, capítulo 14, eu já citei do 1 ao 12, também Marcos 6, 14 e 29, Lucas 3, do 19 ao 20. Todas essas 3 passagens se referem à morte de João Batista. Amém? E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a seguir exemplo dessas pessoas que comemoravam aniversário com festas, com banquetes, chamando várias e várias pessoas, com dança, com orgia, com bebedeira. Amém? Não, não é amém. Deus não quer que a gente celebre como celebravam os ímpios, ou celebram até hoje os ímpios. Amém? Então, com bebedeira, com orgia, né? Com embriaguez, prostituição e outras coisas mais, com soberba. Então, essa celebração não provém de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Amém? Mas, embora a Bíblia não nos mostre nenhuma celebração de aniversário pelos servos de Deus, nos mostra sim que eles celebravam o nascimento dos seus filhos. Como é que eles celebravam? Olha só a maneira saudável de celebrar de um verdadeiro servo de Deus. Eles levavam os filhos até o templo para exaltar o nome do Senhor, para apresentar seus filhos a Deus. Jesus foi apresentado no templo. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 38, está escrito: glória a Deus. E voltando para a questão da celebração da data do aniversário do nosso nascimento, aleluia, a Bíblia nos diz, glória a Deus, que o Senhor, ele se alegra com a nossa celebração quando nós exaltamos a Ele. Amém? Então, toda e qualquer celebração, quer comamos, quer bebamos, seja para a glória de Deus, e outros versículos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, irmão, o Senhor nos deu o dom da vida. Como eu já disse, os pais, eles levavam seus filhos para apresentar no templo, porque reconheciam a grandeza do Senhor, que o dom da vida vinha de Deus. Amém? Então, os irmãos, claro que podem convidar os irmãos da fé, né, no dia ou um dia após da sua data de nascimento e celebrar no Senhor, dando glórias ao Senhor pelo dom da vida que Ele te deu. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que os irmãos fizerem, façam para a glória de Deus. Claro, sem excessos. Amém? Os irmãos reúnem os irmãos da fé em confraternização, com adoração ao Senhor, dando graça ao Senhor pelo dom da vida.
né? Pela saúde que o Senhor dá, por mais um ano de vida que tá. Nada de parabéns, como eu já falei, porque parabéns está dando glória ao outro, está dando motivo para que o outro se ensoberbeça. Amém? Então, faz tudo o que é necessário para aquele momento ser agradável na presença de Deus, a todos os irmãos, com comida, sim. Claro que não com exageros, né? Pode fazer bolo? Sim, o bolo é para comer. Não pode ter o intuito de adoração, de idolatria, como no caso a gente sabe que a Bíblia nos apresenta essas passagens, nós vamos dar uma lida já já a respeito disso. Então, nada de idolatria de imagem, de cenários com personagens, nada de parabéns, né, de homenagens exageradas. Cuidado com excesso. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. A questão do bolo, existe até um contexto, uma história por trás do bolo, porque a Bíblia ela nos mostra em Jeremias 7,18 que as pessoas faziam bolo e ofereciam em rituais, entenda? Não pode uma celebração dos santos do Senhor ser um ritual para aquela pessoa naquele momento, mas sim uma celebração a Deus por aquele momento estar ali, por Deus estar dando a graça de existir aquele momento, entende? Jeremias 7,18, os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, olha o conjunto, e as mulheres amassam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a deuses alheios para me provocarem a ira. Então, não agrada ao Senhor esse contexto, porque eles usavam para oferenda, para oferecer. Amém? Para ofertar, era um ritual. Então, muitos aniversários são rituais. A gente vê vários e vários personagens satânicos que a gente já conhece, né? Demônios mesmos que vêm ao mundo como se fossem super-heróis, mas estão ali para enganar. Muitos pais fazem para os filhos, amarrando os filhos no pecado e não sabem, não têm consciência disso. Então, tudo isso aí envolve idolatria, vai desenvolvendo a idolatria no coração das crianças, né? No aniversário das crianças. Então, não pode existir. Então, no crente, para o servo de Deus, para o seguidor de Jesus Cristo, ele vai celebrar a vida com os seus irmãos da fé que Deus lhe deu. Amém? Vai celebrar o dom da vida, porque Deus, sim, nos dá o dom da vida. Amém? Cuidado, como está escrito em Gálatas 5,13, como já foi citado, com os excessos. Não confunda. Cuidado com os excessos, amém? Porque é grato a gente exaltar a Deus pelo dom da vida que Ele nos deu. Lá em Filipenses, meus irmãos, também nos fala. Glória a Deus, ó. Amém? Limpai-vos, Filipenses 4:4. Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Então, até hoje, para quem não sabia, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, porque, como já dizemos, o diabo ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas vão seguindo aquele ritmo que o mundo vai mostrando e não consideram pecado, não consideram que estão desagradando a Deus. Mas a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, sinceramente, abre o seu coração, não faça mais, né? Respeite o sentimento de Deus, posso dizer até assim, porque muitos aniversários são a verdadeira idolatria, amém? Que implanta no coração das crianças. Nada pode ser para exaltar o homem. A glória só pertence ao nosso Deus, que é todo-poderoso Criador. Então, o fermento velho ficou para trás. O fermento velho não é para existir mais a partir de agora. Então, a festa que for feita na sua casa, na sua vida, seja uma festa de celebração a Deus pela vida que Ele lhe deu, pelo dom, pela graça, pela misericórdia, por Ele te enviar ao mundo para você glorificar o nome dEle.
Amém? Não pode existir o fermento da malícia, da maldade, mas sim a sinceridade e a verdade diante de Deus, agradecendo ao Senhor e reconhecendo a grandeza do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é a vida. Tudo pertence a Ele, feito por Ele, para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Então, a Bíblia nos ensina que muitas festas, mudando já para as festas que a Bíblia nos mostra, muitas festas são e foram, né, instituídas até hoje por Deus e os servos de Deus celebram, né? A Páscoa que nós sabemos que é a libertação do povo do Egito, o povo celebrou, o povo foi liberto da escravidão, né? A Páscoa também nós hoje celebramos a Páscoa com a Santa Ceia, que é a vitória do povo através do sangue do Senhor Jesus, porque para quem não conhece a fé, não sabe, não entende por que celebramos a ceia, mas a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, também é motivo para outro estudo, né? Principalmente para os que estão aprendendo agora, estão na casa de Deus no início, tem muitas dúvidas com relação à palavra de Deus, mas o Espírito Santo, meu irmão, nos ensina com o passar do tempo. Ele é o melhor professor. Amém? Então, a festa da Páscoa instituída por Deus está escrita em Êxodo 23, capítulo 14 a 17 e também Êxodo 34, 18 a 23. Aí vem a festa da colheita, que também está citada em 23, 16. Observe, a Páscoa glorificaram o nome do Senhor pela libertação da escravidão. Amém? Festa da colheita, celebrando ao Senhor, pelo Senhor dar o que? O fruto do campo. A festa das semanas, que era 7 dias após, são 7 dias de festa, 50 dias após a Páscoa, onde eles já estariam colhendo, né, a cevada, né? Aleluia, encerrando o trigo, que foi a festa da colheita, e já colhendo a cevada, como está escrito em Deuteronômio 34, 22. O dia das primícias dos frutos também, que nós sabemos que o Senhor se agrada das primícias, né? Das primícias é o melhor que nós temos para oferecer para o Senhor. A festa de Pentecostes, festa de tabernáculos, né? Que a festa de tabernáculo já era a colheita das tâmaras, das uvas, dos figos. Então, veja só, tudo isso atribui o quê? A glória a Deus, a glória ao Deus Todo-Poderoso, né? Então, essas datas, elas existem e foram instituídas apenas para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ao contrário das datas comemorativas que existem, que celebram muitas coisas, não celebra o Senhor, né? Até algumas usam o nome do Senhor, mas são distorcidas. Amém? Que acabam mudando o rumo da celebração e dando glória a outra coisa que não seja a Deus. Então, no céu, para que todos saibam, tem festa também, sabia? Aleluia! No céu tem festa. O céu é uma festa. Glória a Deus. O céu, os anjos se regozijam, se alegram. Existem festa no céu quando um pecador se arrepende, meu irmão. Quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Está escrito lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Glória a Deus. Diz assim, ó, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, existe festa sim, no céu. A alegria dos anjos, celebram, eles louvam, eles cantam, eles dançam diante do Senhor. É tudo alegria. No céu só tem a alegria. E as bodas do Cordeiro também é uma celebração. Tudo para a glória de Deus. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Eu vou ler. Diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho puro, fino e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos.
E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, nós todos, meus irmãos, somos chamados todos os dias às bodas do Cordeiro, e nós rejeitamos o convite de Cristo. Amém? Muitos irmãos rejeitam e às vezes nem têm compreensão de que estão rejeitando o convite do Senhor. Vamos dar continuidade. Nós já citamos os aniversários, né? Já explicamos tudo isso, e para que todos entendam, né? A homenagem ela deve ser para Cristo sempre, agradecendo pelo dom da vida, no caso do aniversário. As datas consolidadas no calendário, nós sabemos que todos se acham na obrigação de seguir, porque foi uma cultura implantada, uma cultura do mundo, é maligno, é satânico, não dá glória a Deus. Então, fujam disso aí. Amém? Então, estas são as que mais Satanás gosta, né? Porque ele engana as pessoas, né? A partir daquilo ali, ele incita a idolatria nas pessoas, o comércio, o capitalismo se favorece, né? Então, fujam dessas datas instituídas por homens. Celebrem a Deus. Amém? E como está chegando o Dia das Mães, que está aí às portas, nós vamos entrar mais um pouco a respeito desse assunto. Vamos dar ênfase a esta data nesse estudo. Amém? Então, o Dia das Mães, Dia dos Pais também, vamos citar também, que mexe com os sentimentos das pessoas, mães, pais. Natal, né? Que celebra Papai Noel, Corpus Christi, né? Que foi criado pela Igreja Católica também. Não adaptado, né, no caso de festa escrita na Bíblia, no caso o Corpus Christi, né, foi feito por um papa aí, o Papa Urbano IV, também não foi uma festa até criada para que enchesse mais a igreja. Aí já falamos do Réveillon, do Tiradentes, dia da Independência, Dia dos Finados. Aí tem as homenagens também aos santos, né? Da Igreja Católica, que nós temos as padroeiras do Brasil, enfim. Mas tinha muitos temas para que nós pudéssemos aprofundar, mas com o princípio desse estudo nós já temos conhecimento do que se trata. Deus já nos mostrou, o Espírito Santo está nos ensinando, nos alertando, né? Para que nós possamos acordar e que não sejamos mais enganados por Satanás, que não tenhamos mais o nosso entendimento cegado, para que a luz do Senhor possa sempre resplandecer em nossas vidas. E para que, quando chegarmos ao nosso momento de partir para a glória, o diabo não esteja nos acusando. Amém? Não esteja nos acusando. Então, o Dia das Mães mexe com o sentimento de todo o ser humano. Amém? É um propósito deles? É um propósito. Dar glória às mães, né? E as mães se ensoberbecem, se enchem, né? Se acham até autossuficientes. Amém? Eu sou mãe também, já me incluo nisso aí, para que muitos digam, mas ela está falando isso, será que ela é mãe? Sou mãe sim, e Deus abriu meu entendimento. Glória a Deus, que eu já compreendi todas essas coisas. Então, as pessoas elas são atingidas pelas emoções e vão esquecendo de dar glória ao seu Criador, como eu já acabei de citar, né? Elas vão exaltando umas às outras, com trocas de presente. E quem vai se satisfazendo? O diabo. Ele vai se satisfazendo, porque aquele dia ali, que era um dia para ser glorificado o nome de Deus, é glorificado o nome de quem? De um ser humano, das mães. As mães é tudo de bom, né? Como os pais também, porque tudo é dádiva, é bênção. Né? Todos nós seremos um dia irmãos. Na verdade, nós até somos irmãos diante do Pai, o Criador, que é o único Pai da eternidade, né? Então, todos são bênçãos diante de Deus. Glória a Jesus, Ele que nos escolhe tudo isso. Nós não escolhemos onde vamos nascer, tudo foi o Senhor que nos deu. Tudo é uma dádiva de Deus. Então, o diabo, ele cria, como já citei, essas datas para o ser humano ocupar a sua mente
com as coisas deste mundo, para receber glória, se achar, como eu já disse, autossuficiente, não vigiar. Aí eu pergunto, como eu perguntei no estudo anterior, irmão, se Jesus chegar no momento que você não tiver, o irmão não estiver vigiando, perdão, o irmão não estiver vigiando, glória a Deus, amém. O que vai ser, meu irmão, minha irmã? O momento que o irmão estiver recebendo glória, a irmã estiver recebendo glória. Então, Deus não se agrada. Ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele diz que nós devemos estar pensando nas coisas do alto e não pensando em receber presente, pensando nisso, pensando naquilo. Colossenses 3, 2, 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a qualquer momento Cristo pode nos chamar e nós não podemos estar celebrando nada que não seja Jesus. Amém? Não podemos estar celebrando, porque honra e glória é de Cristo Jesus. Amém? O que devemos fazer? Devemos nos vacinar dessas coisas. Eu posso até dizer assim, amém? Quem dos irmãos quer ir para casa, voltar para casa, pular celeste? Então vigie, irmão, porque muitas coisas o diabo tem criado para que pudessem enganar as pessoas. Irmãos, até dia da injustiça tem criado. Dia da injustiça, 23 de agosto. O dia do dedo do meio, quem já ouviu falar nisso? Dia 1º de agosto. Dia do disco voador também, dia 24 de junho. E o dia da mentira, que é dia 1º de abril, que é oficial aqui no Brasil. Então, tudo isso aí faz com que os irmãos se desliguem das coisas de Deus, do alto, e se liguem nas coisas da terra. Amém? Vê como ele ocupa a mente. Todos os dias no calendário brasileiro, se os irmãos forem olhar, vai ter um dia de celebração. Vai ter dia do amigo, dia disso, dia do dedo do meio, como eu falei, dia, que mais? Dia do animal, dia do veterinário, dia do médico, dia dos profissionais. Cada profissional tem seu dia, né? Então, tudo isso é uma cultura maligna, volto a dizer, celebrando o quê? A glória de homens, que é contrário ao que Deus nos ensina na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas elas estão ocupadas com tudo isso, com todos esses cuidados da vida, só pensando em receber glória, festejar, construir, não se preocupa com a vida eterna. Aí o Senhor nos pergunta, o que tu tens preparado, meu irmão, para a vida eterna, o que tu tens preparado, tens te ocupado com as coisas de Deus, do céu, tem trabalhado para Cristo? Tens? Se não tens, cuida, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 20, diz assim: glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estou pegando aqui o versículo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Irmãos, já repararam que se a gente estiver ocupado em todas essas coisas, a gente vai deixar de vigiar, vai deixar de pensar nas coisas do alto, não vamos trabalhar para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não podemos gostar de receber adoração, prestígios, temos que ser humildes, simples. Jesus, todas as vezes que quiserem engrandecer ao Senhor, o Senhor fugiu. Amém? Glória a Deus. O povo esperava que Jesus fosse autoproclamar rei. Eles queriam proclamar Jesus rei. Quando Jesus entrou em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? O Senhor foi humilde naquele momento. O Senhor queria que eles entendessem que Ele é rei e sempre será, mas nos céus. E o povo
carnal queria para ali, porque o Senhor Jesus tinha operado maravilhas e milagres. Amém? Então, não podemos querer receber glórias, receber prestígio, adoração. Veja que no mundo isso acontece diariamente. Esses políticos, dou glória, prestigiar fulano de tal que está aqui. Então, é assim, irmãos. Não é para ser desse jeito com a vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo, que têm a fé, que são os santos do Senhor. E falo também para aqueles que ainda não conhecem a verdade, o Evangelho, que estão se convertendo, irmão. Se convertam, abram seu coração para essa mensagem, amém? Então, não podemos gostar de receber glória, se exaltar, né? Exaltado perante os homens, ou exaltar a si próprio. Não podemos, porque o Senhor diz lá em Isaías, olha como o Espírito Santo é ciumento. Isaías 42, versículo 8, ele diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 28 diz: Deem ao Senhor, famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Em João, capítulo 12, versículo 43, também diz assim, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Então, vamos aprofundando no Dia das Mães. Glória a Deus. Então, já sabemos que o Dia das Mães envolve muito sentimentalismo, né? Irmão, já pararam para pensar como ficam as pessoas que têm as mães já falecidas? Elas ficam tristes, ficam depressivas, né? Então, como é que fica essas pessoas neste dia, né? Então, elas ficam mal, ficam doentes. E nós sabemos que tudo isso aí é apego, ao qual já deveria ter sido superado, porque sabemos que somos peregrinos, meus irmãos, aqui na terra. Vemos as coisas com o lado espiritual, não com o lado carnal. Somos peregrinos, todos nós vamos passar um dia. E o que nós temos que ter em mente é que nós temos que aproveitar esse tempo antes de nós sairmos dessa carne, para que nós possamos ir todos para o mesmo lugar. Para onde? Para o lugar de paz, para Cristo, para que possamos nos reencontrar em alegria, em paz e gozo, para o nosso Deus eterno, nosso Criador. Então, irmãos, as pessoas ficam sim tristes, ficam depressivas, porque esse dia existe e causa saudade nas pessoas também. Então, não é bom para elas, não é bom. Então não deveria nem existir nenhuma data comemorativa, nada, porque é tudo maligno. É tudo maligno. Veja que no livro de Salmos 119, glória a Deus, versículo 19 diz assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha só, o salmista dizendo, sou peregrino na terra, tudo já vai passar. Amém? O salmista tinha essa consciência de que ele é peregrino na terra, era peregrino na terra. Então, meu irmão, minha irmã, não fique triste, porque é a lei de Deus, todos passarmos por aqui. Amém? Eu falo isso aí para que os irmãos se alegrem no Senhor, né? E todos buscando a presença de Deus, sendo salvos, todos estarão no céu gozando da alegria do Senhor. Não haverá nenhuma instituição do que existe mais aqui na terra. Existirá o Pai, o Criador, e existirá os seus filhos. Seremos todos filhos de Deus. Amém? Está escrito em Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem dão em casamento, então mais serão como os anjos do céu. Então, se não se casam, nem se dão em casamento, seremos como os anjos, não vai ter filhos, pais, não vai ter mãe, vamos ser todos o quê? Irmãos. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos dar prosseguimento
aqui ao nosso estudo. Então, é uma palavra de força para os irmãos, né, que ainda estão nesse apego, mas que tenham consciência que precisam tirar do coração, porque a missão dessa pessoa já foi cumprida aqui na terra. Então, cumpra a sua missão, que é salvar a sua alma para conseguir a glória do reino de Deus. Glória a Deus, porque lá no céu estarão todos gozando da mesma felicidade e lá não tem morte, não tem tristeza, não tem dor, não tem nada disso. Glória a Deus. Então, essa data é uma data que é celebrada no segundo domingo do mês de maio, né, aqui no Brasil, que foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, mas desde 1910 já se ouvia falar nessas comemorações. Foi instituída, surgiu a princípio nos Estados Unidos, né, fundada por uma jovem chamada Ana Jarvis, para homenagear a sua mãe falecida. Já em 1905, a Bíblia fala que nós não devemos invocar os mortos. Amém? Outros países também, eles celebram essa data. Não são todos, outros países também celebram. Mas o Brasil aqui adotou a tradição norte-americana. Na Grécia Antiga, também já se ouvia falar dessa homenagem à deusa Reia, que era a mãe de todos os seres, quando eram realizadas ofertas e oferendas a ela. A Grécia Antiga idolatrava essa pessoa, essa divindade, chamamos de pessoa porque se institui um ser, né? Então, eles homenageavam e tinham ofertas e oferendas a ela. Em Roma, os festejos também existiam em homenagem a Cibele, é a mãe do deus romano, aleluia, e durava 3 dias, do dia 15 de março até o dia 18, né? Então, nos primórdios do cristianismo, a celebração do Dia das Mães foi transferida para a figura de quem? De Maria. E até hoje, na Igreja Católica, é celebrado a figura de Maria como mãe. Aleluia. Ela sim foi mãe de Jesus, homem. Glória a Deus, nós vamos aprofundar. Não há relatos na Bíblia de Maria como alvo de adoração. Então, não existe nenhum tipo de veneração a Maria na Bíblia, na palavra de Deus. Mas sim a Jesus Cristo, o único digno de glória e louvor. Amém? No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 11, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande tremor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ali os anjos que estavam ali convocaram os pastores para adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Hebreus 1,16 também fala que nós devemos adorar a Cristo, desde o nascimento dele, que o Senhor instituiu a ordem para adorar a ele. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Então, adoração exclusiva, que o próprio Senhor Jesus falou aqui em Mateus 4,10 para Satanás quando veio tentar, que toda honra e toda glória é para o nosso Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nós adoramos a Jesus Cristo, que veio
em corpo de homem, frágil, para morrer por nós aqui, para que nós pudéssemos receber o quê? A glória da ressurreição e ter o direito de ir para o céu. Amém? Então, Jesus, ele recebeu adoração repetidas vezes, Mateus 15, 25, Mateus 28, 17 e 18, João 9, 38. Então, somente ele, recebeu adoração. Então, é notável que não existe, né, nenhum local da Bíblia que nenhuma forma usada por Jesus para se dirigir a Maria de uma maneira de veneração, diferente, de adoração. Pelo contrário, o Senhor Jesus se referia a Maria, a mãe dele, aqui, ele, Jesus, homem, de maneira normal. Leia João 2, 3, 4, Mateus 12, 46 e 50, João 19, 26, 27, Marcos 3, 31, 35. Mas eu vou ler para os irmãos aqui, porque nós estamos no estudo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler para os irmãos o João 19, 26 e 27, onde diz: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Isso foi no momento da crucificação. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então ele estava mostrando que Maria ali deveria ser acolhida pelo discípulo naquele momento. Amém? E é distorcido essa história na Igreja Católica. É distorcido. O Jesus homem, ele, no caso, é filho de Maria, mas o Jesus divindade não tem mãe. Ele é Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Então, ele não pode ter mãe. Outra passagem também que a Bíblia nos diz, alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Está escrito no livro de João 2, 3, 4. Aí os irmãos leem Mateus 12, do 46 ao 50, Marcos 3, do 31 ao 35. Amém? Em poucas narrativas, a gente vê na Bíblia apontando sobre Maria, e todas as vezes que ela é apresentada na Bíblia, ela é apresentada como uma pessoa comum, sem muito destaque. Amém? Ou então alguma posição. Na época da igreja primitiva, a Maria seguia ao seu filho Jesus. Ela seguia a Jesus, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 14, que quando estavam todos no templo em oração, Maria, ela também estava ali perseverando para receber o Espírito Santo. Atos 1,14, todos estes perseveravam. Maria também estava perseverando juntamente com os outros que estavam lá, os que ficaram, os apóstolos, né, os seguidores de Cristo na época. Então, ela também estava lá. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lucas 11, 27 também diz, 11, 27 e 28. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Olha aí, exaltando, né, a mãe, a Maria. E Jesus respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não só ouvir. Lembra da parábola do semeador? Então, não só ouvir, mas também seguir. O Senhor complementa: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem.
E o irmão e a irmã que está me ouvindo agora está ouvindo a palavra genuína do Senhor, a palavra santa. Amém? Palavra de libertação e de salvação. Então, Maria, ela foi, sim, a mãe de Cristo, né? É escolhida naquele momento por Deus. E por conta disso não merece glória, porque toda a honra e toda a glória é de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a seguir os passos do Senhor, os passos de Cristo. O apóstolo Pedro nos ensina. Então, está se referindo à pessoa humana de Cristo. O Messias, que foi prometido pelo Deus Pai Todo-Poderoso nas Escrituras, ele foi anunciado à própria Maria, né, pelo anjo, sobre a divindade que aquele que viria nascer do ventre dela seria. Lucas 1:30, glória a Deus, tem o anúncio do anjo a Maria. Ele disse: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Olha só, ela achou graça diante de Deus. Todos os que servem ao Senhor também acham graça diante de Deus. Amém? E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lo-ás o nome de Jesus. Já veio com o nome dado por Deus, já tinha o nome escolhido por Deus. Tudo é escolhido por Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, em virtude do Altíssimo, que te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, glória! Porque aquele que a nascer de ti será chamado Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Cristo, irmãos, ele é o único mediador entre nós e o homem, não deixando espaço para nenhum outro. 1 Timóteo 2,5, porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, a figura de mãe, aleluia, é uma bênção. Amém? É uma bênção que Deus deu, porque Ele que abre e fecha o ventre. Então, toda a honra e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua venha confessar Jesus Cristo, que é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Lá em Lucas 4:8 também diz que a glória é somente para Deus, né? E Filipenses nós já citamos. Então, para que fique claro, após a ascensão de Jesus Cristo, Maria foi uma das que estavam no templo, perseverando juntamente com os apóstolos em busca da promessa que Jesus havia feito, o derramamento do Espírito Santo. Atos 1:14 e Atos 2:1 ao 4. Então, para que não pequemos, né? Prestando culto e adoração a outro que não seja o Senhor Jesus, e não turbemos, né, a nossa salvação com essas datas, nós devemos o quê? Não celebrar essas datas. Amém? E também devemos alertar os outros irmãos para que enxerguem todo esse contexto. Olhe, no livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 16 ao 25, o povo estava muito rebelde, o povo não queria ouvir a voz de Deus e prestavam culto à Rainha dos Céus, como até hoje fazem, né? No caso, como a gente acabou de citar. E Deus, ele se mostra irado com tudo isso.
ele abomina a idolatria. Então, o povo estava tão rebelde na época que eles falavam, o profeta falava, Deus mandava falar e eles respondiam ao profeta e buscavam até matar. Eles não queriam. Então, Jeremias 44, 16 ao 25. Eu vou ler para os irmãos para que a gente possa ter um contexto sobre o que nós estamos falando aqui. O povo disse assim, para o profeta: é certo que nós faremos tudo o que dissemos que faríamos. Olha a rebeldia. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados. Olha, já vem de geração em geração. Nossos reis, nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, o povo falando para o profeta, nós tínhamos o que? Fartura de comida. Éramos prósperos e nada sofríamos. Olha a ilusão que Satanás colocava nesse povo. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Eles já estavam recebendo o quê? O castigo de Deus por conta da idolatria. E as mulheres, naquela época, já eram altivas, né? Elas disseram, acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas e bebidas para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolo na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens como as mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Olha só, o povo estava dizendo para o profeta que o continuar fazendo as mesmas coisas, as tradições, olha só, as tradições, a cultura dos povos antepassados, olha só, as celebrações, as datas comemorativas, as idolatrias, os cultos, os rituais. Amém? E ele estava dizendo: não, nós vamos continuar assim a fazer, porque na época a gente tinha fartura. Só que aqui já tinha um contexto de fome, de espada, porque Deus já estava pagando o que os antepassados já tinham feito. Então ele já estava colhendo, o Senhor já estava o que? Cobrando, que já vem de geração em geração essa maldição de idolatria. Amém? Aí o profeta indaga para eles: acaso o Senhor não se lembra disso? O Senhor não pensa nisso? Olha como o Senhor tem sentimento. Oh, glória, meu Senhor. Quando o Senhor não pôde mais suportar, olha ele justificando por que ele estava sofrendo. Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de todos vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada como se vê até no dia de hoje. Então foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, não obedeceram a sua palavra e não seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê até o dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito, prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumprirão o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos, de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à rainha dos céus. Então o povo estava muito rebelde. Então, irmãos, faz um elo ou não faz sobre o que nós estamos dizendo? As ofertas, os rituais, as comemorações, as celebrações, a idolatria, né? A imagem, no caso da Maria, do Dia das Mães. Então, tudo isso aí é abominável aos olhos do Senhor, porque já vem de geração em geração. As pessoas perecem por falta de conhecimento, não têm o Espírito Santo para ajudar, porque
porque não obedecem à palavra de Deus, aí leem a Bíblia, interpretam mal e acontece o que acontece aí, que é no caso essas adorações, essas idolatrias, amém? Então o povo ele estava rebelde e o profeta disse, olha, porque vocês foram desobedientes, vocês estão recebendo castigo. Então tudo isso é abominação aos olhos de Deus. Isaías 42:8 também nos fala assim, da rebeldia, glória a Deus, do povo, amém? Isaías 42:8 e Colossenses 3:5. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42:8 e Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, as mães que me ouvem, também sou mãe, como eu já falei desde o princípio, abra o seu coração, não queiram receber glória e exaltação, né, neste dia, porque a glória é de Deus, o dom de ser mãe vem de Deus, porque ele abre e fecha a madre, como está escrito em Isaías 66:9, glória a Deus, onde diz, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor, acaso eu fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Jeremias 1:5 também nos fala, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, antes de nós chegarmos ao ventre da nossa mãe, Deus já nos instituiu, já nos conhecia, porque viemos dele. Amém? Então, é um dom de Deus ser mãe, ele abre e fecha a madre, como eu já citei aqui na sua palavra, é um dom maravilhoso, mas a glória é toda dele, irmã, é toda de Jesus. Glorifique o Senhor Deus Todo-Poderoso pelo dom de ser mãe, mas não pelo Dia das Mães, porque o Dia das Mães já foi instituído por homens, para dar glória a homens. Amém? Então, se recebes a glória dos filhos, estarás condenando a tua própria alma, porque estarás indo contra os preceitos de Deus, que ele diz que não dará a glória dele a outrem, não dividirá. Amém? Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 10:18, atenção para esse versículo, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 1 Tessalonicenses 2:6 diz, nem buscamos o reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outro. Então, não se deve buscar o reconhecimento humano em momento nenhum para que não dê abertura para a soberba. Satanás é soberbo, então esse sentimento de soberba vem dele. Então, prefira receber elogios de quem? Elogios do Senhor. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 17, diz, muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Então aqui o Senhor está prestigiando aquele servo que obedeceu aos seus mandamentos, que obedeceu às suas ordenanças e o colocou para governar sobre 10 cidades. Deu um pouquinho para ele e beneficiou ele com muito, né? Por causa da sua fidelidade, porque ele reconheceu a sua posição, humildemente se pôs na condição de servo, que é o que nós somos, né? E continuando, irmãos, a palavra de Deus diz que se nós tivermos de ficar feliz, de se gloriar, que devemos nos gloriar por conhecer a Deus. Jeremias 9:24 diz, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Amém? Então, irmãos, não confunda, né, com a falta de amor, o que está sendo expondo aqui, mas pelo contrário, é um grande amor, porque estamos plantando uma semente nos corações para que as pessoas possam abrir o entendimento e passar a seguir numa vida nova, sem o fermento velho, compreendendo que todas essas coisas são coisas mundanas que devemos abandonar o mais rápido que nós pudermos fazer para poder agradar a Deus. E os homens bons saibam dessa lição, eles recusam a adoração de outros homens. Por exemplo, temos o exemplo do apóstolo Pedro, né, em Atos, capítulo 10, versículo 25, e quando ele saiu ao encontro de Cornélio, Cornélio prostrou-se aos pés para adorar Pedro. Aí Pedro disse, não, levanta-te que eu também sou homem. Então, nós somos mães, somos mulheres, somos servas de Deus, não devemos receber glória para nós. Amém? Também tem outra passagem também que fala também de Paulo e de Barnabé, né? Que eles estavam, a passagem de Atos, glória a Deus, 14:11, que as multidões viram Paulo, as maravilhas que Paulo estava fazendo, né? Pela misericórdia do Senhor que estava operando através dele, né? E fizeram Paulo e Barnabé como se fossem deuses, né? Aí chamaram até por outros nomes, chamaram Barnabé de Júpiter e chamaram Paulo de Mercúrio, né? E o sacerdote, cujo templo estava na frente da cidade, trouxe à entrada da porta touros, né? Fizeram os rituais ali, querendo aclamar eles como Deus também. Aí eles disseram, ei, Senhor, por favor, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Então, nós somos mulheres, somos mães, mas somos mulheres. Não merecemos glória porque Deus nos deu o dom de ser mãe. Amém? Então, estamos também sujeitos às mesmas paixões, disse o apóstolo Paulo e Barnabé. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, né, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar. Então, vos convertais dessas maldades que foram instituídas na nossa mente desde criança pela sociedade, pela cultura maligna. Quando me refiro à sociedade que impôs desde a geração dos nossos pais, dos nossos avós, isso vem de muito tempo. Então, é um elo que vem de lá para cá que já está no momento, já é o momento de ser quebrado. Amém? Então, minhas irmãs, mães, o amor de Deus não se resume só numa data, em presente, o amor de filho, né? Porque é o mesmo amor entre todos os irmãos. Nós da fé, todos devemos amar os outros, uns aos outros, né, igualmente, diante de Deus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, né? Ao invés de estar pensando em Cristo, muitas pessoas ocupam a mente só pensando naquilo ali, aquela preocupação constante. Isso não vem de Deus, isso faz mal. Jesus nos ensina que não podemos nos preocupar, estamos duvidando do poder dele, que ele é capaz de guardar. Então, a gente entrega e apresenta nas mãos de Deus, e o Senhor é que guarda, quem cuida, né? Devemos sim honrar os pais, a mãe, né, os irmãos, né, honrar, mas honrar no sentido de respeitar ao próximo. Amém? Não confundir, porque a honra e a glória é de Jesus Cristo, o Criador. Amém? Irmãos, Deus nos mostra que o verdadeiro amor é aquele que vai além da carne, é aquele amor que vai superar essa vida aqui até a eternidade. Aí esse amor, que é o amor eterno, é o verdadeiro amor. Então temos que trabalhar para isso, todos nos unir na mesma fé, que é a salvação em Cristo, no mesmo objetivo, para que o amor ele ultrapasse essa barreira da morte.
amém? Essa barreira da separação da carne, né? Porque só assim a gente vai verdadeiramente gozar com Cristo do amor ao qual Ele nos concedeu e vai nos conceder eternamente. Então, nós temos que buscar o reino de Deus, primeiramente, a justiça do Senhor, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Mateus 6,33, que é muito conhecido: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, as outras coisas, né? Essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mediante todo o contexto que nós apresentamos, chegamos a uma conclusão, já desde a metade desse estudo, que essas datas comemorativas elas são pagãs, porque não foram instituídas por Deus, e os pagãos, nós sabemos que profanam o nome de Deus, são aquelas pessoas que não respeitam ao Senhor, que não querem o Senhor, aqueles que servem a Satanás de boa vontade, né, que odeiam a Cristo, o sangue de Cristo, a cruz do Calvário. Eles profanam, eles transgridem as regras que são sagradas, as regras do Senhor, né, os mandamentos de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não podemos ficar mais dividido depois desse estudo, porque lá em Mateus 6:24 nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Não podeis servir a dois deuses, não podeis ficar em cima do muro, precisa se decidir, não pode ser morno, porque senão o Senhor vomita, como está escrito lá em Apocalipse, né? E Ezequiel 44:23 também nos diz que ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. É o que nós estamos fazendo aqui. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Nós podemos receber a glória somente de Deus, quando Deus nos exalta, glórias a Deus, como a gente apontou lá em Lucas, que o Senhor disse: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, recebe aqui o muito. Amém? Glória a Deus, como no caso de João Batista, que o Senhor disse que João Batista, de todos os mais humildes, João Batista é o maior de todos, né? Que tem lá no céu, né? Então, não podemos receber glória de homens, devemos aprender isso com esse estudo, devemos vigiar, nos policiar, fugir dessas coisas que são tudo armadilha de Satanás. E guardar no nosso coração que a glória e a honra pertencem a Ele, para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, para finalizar, eu quero apresentar aos irmãos o versículo em que o Senhor nos mostra que nós fomos preparados e criados por Deus, que somos criatura, feitura dele. Não podemos, como somos criatura, receber glória, mas sim o Criador. Efésios 2:10, ele diz que somos feitura sua, criados em Cristo. Fomos criados, irmãos. Não podemos receber glória porque não conseguimos criar nada. Amém? Somos criaturas de Deus, somos feituras de Deus. Amém? Temos que prestigiar o nosso Criador, porque só Ele tem o dom da vida. A verdadeiro poder de dar a vida é de Cristo. Amém? Ele é a própria vida. Então, somos feitura sua, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? E para finalizar, eu quero dizer aos irmãos que aceitem de coração, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, para que muitos pudessem entender, compreender
abrir os olhos e sair do engano de Satanás. Amém? Não julgar, porque a Bíblia diz que se julgarmos, né, teremos o mesmo rigor de julgamento. Se nós julgamos com rigor, com aquele mesmo juízo, com aquela mesma medida, onde nos medir, está escrito em Mateus 7:2, e também porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, vamos julgar as nossas atitudes, nosso comportamento, como temos vivido, o que temos feito, o que temos pensado, o que temos dedicado ao Senhor, para que nós não sejamos julgados. 1 Coríntios 11:31 diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E para finalizar, Tiago 4:8, que diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, eu finalizo aqui esse estudo, deixando claro a posição da Bíblia, né, os ensinamentos bíblicos que o Senhor nos deixou a respeito de idolatria, que está relacionada a datas comemorativas, a dias, a celebração, a qual o homem instituiu e não Deus. Vamos acordar para todas essas coisas, irmãos. Jesus breve voltará. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Graças a Deus.